Deixa eu falar um negócio aqui. Você não precisa de um poder humano para discutir ideias e resistir carne e sangue. Tem pessoas que falam assim: aí quando as pessoas vêm, eu não sei o que falar. As pessoas vêm e tem tanto argumento, e eu estou sem argumento. Você não precisa de argumento humano, você não precisa discutir ideias, você não precisa resistir carne e sangue. Você precisa fluir no poder que há no nome do Senhor. Por quê? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo lá em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos e o texto ele se volta mais a Colossenses 1, de 9 até o verso 12. Mas nós vamos ler desde o primeiro versículo para que você também se contextualize mais nessa carta de Paulo aos Colossenses. E diz assim, Colossenses 1, 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé de vocês, ou da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. E agora o verso 9 ao 12, atente-se mais ainda. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Desta maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém? Pai, essa é a tua palavra, nós profetizamos e declaramos que ela é poderosa para mudar a nossa história. E isso, Pai, que nós temos expectativas que aconteça. A mudança, Deus, do nosso coração, da nossa mente, por meio da revelação da tua palavra. Por isso, usa, Deus, o teu servo como o Senhor quer. E que toda a mente esteja cativa a Cristo e que todo o coração esteja receptivo. E nós declaramos, Pai, que sairemos, ó Deus, transformados, empoderados pela palavra bendita do Senhor. Assim oramos. Em nome de Jesus, todos digam amém. Aleluia. Essa é uma carta de Paulo aos Colossenses. E Paulo ele estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Ele tomou conhecimento que havia falsos ensinamentos que ameaçavam os cristãos na cidade de Colossos. E ele então envia ali o seu conservo Epáfras para tratar desse problema.
Um problema que também nós vivemos nos tempos atuais, porque os falsos mestres ou os falsos ensinamentos, eles sempre tendem a crescerem ou tentarem entrar pelas brechas que nós muitas vezes damos. E aí, a carta, ela traz exatamente o caráter de Cristo para refutar isso, ou seja, de uma forma especial, Paulo, ele não cessou de orar pelos colossenses, porque era um poder de Deus que poderia tirar qualquer escama dos olhos, mas também ele começou a pontuar algumas vertentes que ele queria que aquele povo se lembrasse. Então Paulo, ele ora, nós vimos aqui que ele ora, ele dá ações de graças, ele realmente se coloca diante do Senhor, declarando o evangelho da verdade. Ele declara que aquele povo já estava produzindo frutos, porque eles haviam recebido a graça. Então ele fala, desde que vocês receberam a graça do Senhor, vocês começaram a frutificar. Porém, agora, nesse momento, Paulo estava com uma cautela com relação ao que estava chegando àquela igreja, aqueles cristãos. E aí, então, ele começa a tratar dessa questão baseado, como eu falei, no caráter de Cristo. E o primeiro ponto que ele coloca para que aquele povo não parasse de crescer, não fosse influenciado por falsos ensinamentos, que voltasse muitas vezes aos rudimentos anteriores, ele começa a estabelecer então o quê? Que padrões que não são padrões humanos, mas padrões em Deus. O primeiro dele é que aquele povo precisava transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Então, o primeiro ponto que Paulo traz aqui, especialmente do verso 9 ao verso 12, que eles precisavam o quê? Transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém? Amém, povo de Deus? Diga, eu preciso transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém? Isso é algo essencial no crescimento, na vida e no crescimento cristão. Porque se nós não transbordamos do pleno conhecimento da vontade de Deus, qualquer outra vontade será aceita. E como Paulo estava preocupado que outros ensinos, ou seja, outras vontades, não de Deus, mas do homem, pudesse impedir aquele povo de crescer. Quantos desejam crescer na graça e no conhecimento? Então você precisa transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém, Jesus? Então, Paulo, em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, que na medida em que aqueles irmãos de Colossos, ou seja, os colossenses, soubessem cada vez mais qual era o desejo de Deus, eles não seriam enredados, enrolados pelos falsos ensinamentos. Eles não seriam enrolados com aquilo que contraria a vontade de Deus. Tudo aquilo que contraria a vontade de Deus, tudo aquilo que é pregado e fere a palavra de Deus, que são os oráculos do Pai e que revelam a sua vontade, são chamadas heresias. E elas estavam querendo se infiltrar no meio daquela igreja. Eram tradições de homens, eram tradições que os homens traziam. Aqui mais adiante, você está com a palavra aberta aqui em Colossenses capítulo 1, mas no capítulo 2 de Colossenses, no verso 8, está escrito, Colossenses 2:8, tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Amém? Diga para o seu irmão assim, tenha cuidado. Sabe, nós temos que ter cuidado, principalmente nessa pós-modernidade. Uma coisa que me preocupa muito hoje, até não são as ideias
frontalmente contrárias à palavra de Deus, são aquelas que parecem ser aquilo que Deus tem e não é. Por quê? Porque hoje o acesso ficou fácil. Então hoje qualquer pessoa, até sob uma suposta vontade de crescer, ele acessa tantas coisas, tantas fontes. Eu não sou contrário a que você tenha acessos e você procure algo que edifique e que seja realmente equilibrado e seja provado, porque existem homens de Deus nessa nação, existem pessoas que estão pregando o Evangelho, mas me preocupa o afã das pessoas correrem para esta fonte. Elas parecem que não estão satisfeitas com o que recebem no púlpito no domingo. Às vezes me preocupa exatamente isso, as pessoas, elas querem buscar uma outra vontade, mas se a vontade de Deus está sendo ministrada e pregada, ou seja, eu não preciso mais me valer de qualquer outra vontade, e normalmente essa outra vontade é a vontade, o quê? Do homem, são as tradições do homem. Então cuidado, querido, quando você, né, no seu smartphone, no seu notebook, você começar, né, eu quero uma palavra para hoje. Se você quiser uma palavra para hoje, você vai ter. Para amanhã você vai ter. A questão é, será que essa palavra realmente foi preparada por Deus para a sua dieta espiritual? Não sei, né? Fica a pergunta, você é realmente um homem, uma mulher de fé e que tem maturidade, você pode discernir isso. Então nós precisamos entender isso. Em Colossenses 2:8, Paulo estava preocupado com o quê? Com os rudimentos do mundo que não eram segundo Cristo. Então, essas tradições dos homens, elas não teriam força sobre esses irmãos na medida em que eles soubessem cada vez mais qual era a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é outra senão aquela que é boa, perfeita e agradável. Um dia, uma pessoa perguntou, eu acho que foi para mim e para a Ana, eu acho que nós estávamos juntos, se era possível nós orarmos para mudar a vontade de Deus. Aí assim, parece ser algo assim, né, que eu vou orar com fé porque existem coisas que precisam acontecer. Agora, por que? Depois a gente fica pensando, por que alguém teria vontade de mudar a vontade de Deus? Mas se a gente não vigiar, a gente quer mudar a vontade de Deus, com tradições humanas, com falsos ensinamentos, com beber muito disso aqui, porque isso aqui provavelmente vai falar o que você quer, vai te dar o horóscopo cristão. Tem horóscopo cristão. Agora, qual que é meu nome no mundo espiritual? Tum! Eu sou maravilhosa. Gente, é cada coisa. Essas são coisas frontalmente reprováveis, embora tem crente que cai nessa, mas tem coisa que é sutil. Aí eu vou beber. E nós cantamos isso, né? Deixa aquela música do fluir, né? Eu vou beber das tuas águas. Beba da palavra de Deus. Você quer uma palavra para hoje? Está aqui a palavra de Deus. Você quer uma palavra para hoje? Colossenses 1:9-12. Amém? Pastor, mas eu não posso fazer meu devocional? Deve. E se Deus me falar em Filipenses? Amém. Mas eu fico pensando, por que Deus faz um homem vir aqui pregar uma palavra para a igreja baseada em Colossenses 1:9-12? Será que é para fazer alguma coisa motivacional, momentâneo? Ou será que é para servir de um alimento que Deus preparou para a dieta do rebanho que Ele conhece? Porque a minha preocupação é também a de Paulo, que amanhã as tradições humanas venham a tentar mostrar para o crente que a vontade de Deus talvez não é tão boa assim. Mas ninguém vai pensar assim, ele pensa que ele pode mudar. Como ele muda? Muitas vezes cercando-se de coisas que vão falar ao seu coração. Então preste atenção, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Eu entendo que é a vontade de Deus que você esteja sentado aqui nesse banco hoje ouvindo essa mensagem.
Eu creio que é vontade de Deus que algumas pessoas estejam acessando essa mensagem para ouvi-la também. Eu creio que é vontade de Deus que eu estivesse aqui pregando. Eu tenho convicção no meu coração que a partir disso que nós nos propomos em fé, fazermos isso, Deus, Ele executa a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então não vai faltar nada, diga, não vai faltar nada. Pelo contrário, você vai transbordar desse conhecimento que não se dá de forma natural nem intelectual, mas por meio da sabedoria e de entendimento espiritual. Amém? Não se dá por intermédio de conhecimento intelectual ou natural, se dá por sabedoria e entendimento espiritual. E por isso que a gente tem que ficar ligado do início do culto até o final. Por quê? Porque antes mesmo de eu pegar o microfone para pregar, Deus já está falando. Antes mesmo de nós começarmos a ler o texto bíblico, Deus já estava falando, Deus já estava ministrando. As canções, sabe, confluindo, sendo convergida a exatamente aquilo que Deus ia fazer. Então, Deus quer executar esse transbordar, e por isso Paulo falou que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. E por isso que se nós pregarmos outro evangelho que não seja esse, nós seremos anátema, amaldiçoado. Nós pregamos o evangelho da graça, o evangelho que é o evangelho da verdade, que Paulo disse, esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Então vai crescer também em você em nome de Jesus. Amém? A palavra da verdade do evangelho. Então diga assim, eu vou transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém? E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Alguém tem vontade de mudar a vontade de Deus aí? Alguém tem essa pretensão? Será que ela não está boa? Ela está ótima, está boa, perfeita e agradável. Deus está dando um alimento para você. Ele está passando uma dieta. E aqui na IBA, uma vez uma pessoa ficou questionando por que o estudo da célula é exatamente a palavra de domingo. Ué, exatamente para isso. Porque a palavra de domingo é dieta para o rebanho. Então nós vamos comendo ela de forma... Nós partimos o pão. Aqui nós damos um pão grandão. Imagina um pão grande. Aí na célula a gente vai partindo o pão e dando em pequenas porções. E não mais um entrega o pão para todos, mas um parte o pão e entrega um ao outro. E nós crescemos. E precisamos sedimentar, porque amanhã se perguntar, o que o pastor pregou domingo? Não sei. Por isso nós falamos dela amanhã, falaremos na terça, falaremos durante a semana. Mas pastor, eu não posso fazer meu devocional. Eu já falei, pode fazer. Aliás, deve fazer. E se Deus fala em Efésios, leia Efésios. Se Deus fala em Filipenses. Mas eu não tenho dúvida que a espinha dorsal para o nosso crescimento durante a semana é aquilo que Deus entrega para o rebanho como dieta dominical. Eu não tenho dúvida disso. Assim Deus operava na igreja primitiva. Eles se reuniam e eu não sei se você sabe, algumas pessoas associam o domingo como algo de Constantino, mas não é. A igreja primitiva, antes de Constantino, ela já se reunia domingo, porque depois da ressurreição, Jesus ressuscitou que dia? Domingo, primeiro dia da semana, passou a ser uma referência. Os judeus se reuniam no sábado, Shabat. Mas os cristãos que agora tinham experimentado a fé em Cristo e a ressurreição de Cristo, e Ele ressurgiu no primeiro dia da semana, a saber, domingo, a igreja passou a ter domingo como um dia referencial para a sua adoração. Então eles se reuniam domingo e durante a semana eles se reuniam aonde? Nas casas. Isso fala de transbordar do conhecimento da vontade de Deus. Amém? Vamos adiante. Então, nós estamos falando, eu acho que eu não anunciei o tema da mensagem. O tema da mensagem é crescendo em Deus. Amém? Quantos querem crescer em Deus? Amém. Então, para você crescer em Deus, primeiro, você precisa transbordar do quê? Do pleno conhecimento da vontade de Deus. Amém? Quem quer crescer em Deus? Então você precisa transbordar do pleno conhecimento da vontade. Diga vontade de Deus. Quem está acordado aí, diga vontade de Deus.
Quem está vivo aí, diga a vontade de Deus. Então, você tem que transbordar do pleno conhecimento de quê? De que, igreja? Alguém quer mudar a vontade de Deus? Por quê? Porque ela é? Gente, eu vou embora para casa. A igreja está vibrando. É isso, querido. É a vontade do Ricardo? É a vontade da Ana? Não. É a vontade de? Eu sou só instrumento. Eu não tenho dúvida que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que é certo. Só isso. Mas eu só sou o burrinho. Jesus, sabe o burrinho que entrou em Jerusalém? Ele achou que os louros era para ele, mas não era. Era quem estava sobre o seu lombo. Nós somos só o burrinho entrando em Jerusalém. Aí toda a glória a gente fica fascinado, mas não é nossa, é de Deus. Amém? E eu estou cumprindo um propósito na agenda de Deus. Por isso eu falo, alô? Amém. Abençoa ele aí, viu, querido? Fala para ele assim, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém. Aleluia. Esse amado ali, ele dobra igual o jornal velho, viu, Alex? Trabalha aí, precisa gerenciar várias coisas. Amém? Qual que é o nome da mensagem? E amanhã você vai lembrar? Se você não lembrar do nome da mensagem, lembre do conteúdo da mensagem. Tá bom? Crescendo em Deus. Primeira coisa que eu preciso para crescer em Deus, transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é? Aleluia. Vamos para o segundo ponto. Eu preciso crescer em Deus, você precisamos crescer em Deus. E para isso, nós precisamos viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Amém? Então, para crescermos em Deus, nós precisamos viver de modo digno. Digno de quem? Do Senhor. Às vezes a gente não vai encontrar dignidade entre os dignatários desse mundo, mas encontraremos dignidade diante do Senhor. Como faremos isso? Sendo uma pessoa, um cara legal? Não, andando por fé. Sabe, Paulo, quando falou isso, ele queria exatamente que aqueles irmãos de Colossos vivessem como Cristo viveu, buscando as coisas lá do alto, esvaziando-se de si mesmos, revestindo-se do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Mais adiante está escrito isso, olha só, Colossenses, ainda no livro de Colossenses, na carta, Colossenses 3, versículo 10, diz assim: e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, que a criou. Então, essas pessoas que estavam ali em Colossos já haviam recebido Jesus. Quantos já receberam Jesus? Então, elas já passaram por esse novo nascimento. Então, eles já haviam sido refeitos. Em Cristo nós somos refeitos, regenerados. Para quê? Para continuarmos com aquele mesmo pensamento antigo? Não, para um conhecimento novo. Para o pleno conhecimento. Segundo não a imagem de Adão, mas a imagem daquele que nos criou. Amém? Então veja bem, queridos, olha, preste atenção. Você está crescendo em Deus, então você precisa receber essa revelação. Você é um novo homem, uma nova mulher que se refaz no pleno conhecimento daquele que o chamou. Ou seja, não mais de Adão, mas de Cristo. Então tudo aquilo que está associado a Cristo está associado também na sua nova natureza, sobre a sua vida. Então, vivermos de modo digno do Senhor e para o seu inteiro agrado é vivermos como Cristo viveu, buscando as coisas lá do alto, se esvaziando de si mesmo. Acima de tudo, queridos, como nós falamos, para vivermos assim precisamos viver pela fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Há pessoas que querem fazer tantas coisas, mas elas fazem coisas externas, exteriores, e que sem fé também será inócuas, será vazia, será sem efeito. Então, primeiro nós precisamos andar por fé. Como assim?
O que você mais precisa acreditar? Sabe, querido, sabe uma chave que mudou a minha vida? Porque eu me converti aos 18 anos. Eu estou fazendo 49, então já vão 31 anos, né, de conversão. Isso. 31 anos, né, de conversão. Então, quando eu tinha 18 anos, eu me converti, aceitei Jesus, me batizei. E Deus mudou a minha história, minha vida. Eu comecei a ter um relacionamento não mais com o Deus da minha mãe, mas o meu Deus. E você sabe como é o novo na fé. Ele está no primeiro amor e tudo. Mas eu me lembro que chegou uma etapa da minha vida que eu me contentei com o meu status quo. Eu me contentei com aquilo que eu tinha recebido. E eu vi claramente que eu parei de crescer. Por quê? Porque o maior inimigo do excelente não é o ruim, é o bom. É quando eu falo, tá bom assim, e eu paro de crescer. E é interessante que naquela época, eu não me dei conta de que um fator que impediu o meu crescimento é porque eu, vira e mexe, eu trazia julgamento e condenação para mim mesmo. Então eu tentava fazer alguma coisa exterior, não dava conta e voltava decepcionado para tentar viver minha vida cristã. Então eu falei, não está bom assim mesmo, eu acho que até aqui eu consegui, então eu acho que eu não vou conseguir nada além disso. Aí eu me empenhava mais um momento de espiritualidade, de fazer alguma coisa, mas era exterior. Era um ritual muitas vezes. E aí eu não conseguia e voltava frustrado. Isso estava me trazendo exaustão e frustração. E um bom momento da minha vida, eu vi simplesmente a minha vida espiritual estagnar. Sabe por quê? Eu naquela época não sabia, mas hoje eu entendo. Há algum tempo começou a cair minha ficha, porque eu queria ter mais fé em mim, naquilo que eu poderia fazer para Deus, eu tinha mais fé naquilo que eu poderia fazer para Deus do que Ele fez por mim. Você entendeu isso? Eu tentava me empoderar naquilo que eu podia fazer para Deus, e não me empoderava naquilo que Ele fez por mim. E você acha que isso é simples, mas isso impede o crescimento de um crente. Porque, na verdade, inclusive, quanto ao amor, que a gente faz juras de amor por Deus, e devemos responder esse amor, é claro. Mas o que faz diferença não é o quanto nós amamos a Deus, embora devemos amá-lo respondendo esse amor, mas é o quanto Ele nos amou. Porque quanto mais revelação de quanto Ele me ama, mais eu sei que sou filho amado, mas eu me empodero exatamente do modo digno de andar diante dEle. Você está entendendo isso? Quem entendeu? E quando eu tento me empoderar em si mesmo para fazer alguma coisa e não consigo, isso vai trazendo frustração. E eu me lembro claramente que quando a ficha caiu, eu comecei a pensar que realmente eu precisava crer, mas não apenas naquilo que eu podia fazer, mas naquilo que Ele fez por mim. Eu devia crer que Ele me amou. Eu devia crer que Ele me amou com amor que eu não poderia ser comparado, nem poderia responder. Mas Ele me amou, eu era um filho amado. Sabe, é interessante porque naquela história do pródigo, o pródigo, ele é aquele filho mais moço do pai, e ele perde a herança, e ele sai da casa do pai. A herança era dele, porém, ele antecipa essa entrega porque ele queria viver uma vida sem responsabilidade, ou sem autoridade sobre si. Então ele vai para uma terra distante, você conhece a história, ele gasta toda a herança e chega a ponto de não ter o que comer e desejar até a comida dos porcos. Naquele momento a Bíblia diz, caindo em si, na palavra do século 21, caiu a ficha do pródigo. Ele fala, levantar-me-ei e terei com meu pai, e direi, pequei contra os céus e diante de ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Não sou mais digno. Diga, não sou mais digno. O problema da falta de crescimento é essa. Eu achar que eu não sou digno. E era isso que eu achava. Eu não era mais digno. Eu não sou digno, porque eu não consigo. Mas sabe, o pródigo, quando ele diz que ele não era mais digno, ele não sabia que ele era digno,
por ser filho, era uma questão de natureza, mas ele não estava digno por causa do seu viver, da sua condição. É isso que tem que entrar na nossa mente, é isso que tem que entrar no nosso coração. Digno nós já somos, não por méritos ou predicados ou qualidades ou virtudes que nós temos. Digno é porque Deus transformou a nossa vida e nos fez agora o quê? Filhos. O filho é digno. Por quê? Porque é filho. Os que têm filhos pequenos, bebezinho, você não tenta dar de tudo do bom e do melhor? Não é, Otílio? O Otílio está ali com a princesinha dele nos braços. O Igor também está com o príncipe dele nos braços. Deve estar por aí. Quem mais? Então, os filhos... Aí você dá de tudo que você pode dar de melhor, sim ou não? Os pais aí dão. Mas o que eles fizeram para merecer isso? Eles cortaram a grama do jardim? Eles pagaram a conta de luz, que está alta, por sinal? Não, eles deixaram você dormir, não choraram esta noite. Não fizeram isso? Por que eles são dignos do seu amor? Simplesmente porque são filhos. É questão de natureza. Quem está entendendo isso? O pródigo, ele falou, já não sou mais digno. Ei, já não estou mais digno, porque tem diferença entre ser e estar. Ele era digno porque era filho. Ele não estava porque estava vivendo uma outra vida que Deus não tinha, ou no caso o pai não tinha para ele. Mas quando ele volta para a casa do pai, para a presença do pai, o pai trata ele como um trabalhador? O pai coloca ele num tronco e começa a castigá-lo? O que o pai faz? Abraça o filho, ama o filho e faz festa, porque o filho voltou. O que estava perdido foi achado, o que estava morto reviveu. Então você precisa entender que viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado é viver pela fé, é crer que o Pai te ama e que você não precisa viver debaixo da autoridade, você não precisa viver fora da autoridade dele, porque na casa do Pai você tem tudo que você precisa. Na casa do Pai você tem tudo que você precisa. Amém? Então nós é que nos tornamos no sentido de estar, nós que estamos muitas vezes indignos, mas nós somos dignos, e quando a ficha cai, então nós continuamos o nosso crescimento, porque ninguém que se considera indigno, ele tem um caminho livre para crescer. Ninguém que se considera indigno tem um caminho para crescer, mas aquele que sabe que é digno, porque ele é filho, ele tem uma nova natureza, uma nova identidade, ele tem um caminho totalmente aberto para poder crescer. E vai ter festa, amém? Outra condição que Paulo falou sobre o crescimento, crescer em Deus, para que eles não fossem enganados daquelas falsas doutrinas, as heresias que alguns estavam tentando levar para dentro da igreja de Colosso, para os crentes de Colosso. Frutificar em toda obra e no pleno conhecimento de Deus. Frutificar em toda obra e no pleno conhecimento de Deus. Sabe, muitas vezes nós achamos que as coisas de Deus, elas são difíceis, mas não são. Por quê? Porque elas são agora associadas à nossa nova natureza. Já não se espera obras malignas daquele que agora já não são inimigos de Deus, e sim santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui no capítulo 1 de Colossenses, mais adiante, no verso de número 21 e 22, diz assim, Colossenses 1, 21 e 22. E vocês que no passado eram estranhos, e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo, na sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, Paulo está falando aqui, no passado, diga no passado. Qual que eram as nossas obras no passado? Mas ele continua no verso 22, ele fala o quê? Diga, agora. Então, Paulo gosta dessas palavras, outrora e agora. Amém? Essa ficha tem, essa chave tem que mexer.
Porque tem alguns crentes que ainda estão vivendo no outrora. E por isso que se torna difícil, porque eles estão tentando o que? Performance externa para fazer a vontade de Deus. Ei, creia que Deus fez o que deveria ter sido feito. E você tem na presença dele tudo que você precisa. E também que não é sano. Eu falei em espanhol, né? Não é são. Não é são eu desejar sair da casa dele, da autoridade, para viver uma vida irresponsável. Por quê? Porque a autoridade dele sobre mim é proteção. E eu não desejo outra vontade, senão aquela que é. Amém, igreja? Quem está acompanhando? Qual que é o nome da mensagem mesmo? Ó, muito bom. Quem quer crescer em Deus? Então, para crescer em Deus, você já sabe, transbordar no pleno conhecimento da vontade de Deus, viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. E agora nós estamos falando, para você estar crescendo, precisa frutificar em toda boa obra. Frutificar em toda boa obra. Mas como fazer a boa obra? Esquecer das velhas práticas. Por quê? Porque era, diga, outrora, passado. Quem vive do passado é? Não é verdade? Mas tem uns crentes que querem. Tem crente que é assim, ele fica assim, amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou jejuar, amanhã eu vou orar, amanhã eu vou entrar na escola dos discípulos, amanhã eu vou ler a Bíblia, amanhã Deus vai me prosperar, amanhã eu vou consertar meu casamento, amanhã eu fica hipnotizado pelo futuro, não sai do lugar. Agora, o pior do que isso é aquele crente que, no passado, outrora, fica o quê? Preso no passado. Uns ficam hipnotizados no futuro, pelo futuro que ainda não chegou, e você não tem ele, amém? Você não tem o futuro, eu também não tenho, nós temos hoje, o presente de Deus. E alguns ficam paralisados pelo passado. Por isso Paulo fala, agora, diga agora. Agora o que aconteceu? Ele te reconciliou. E pela morte de Jesus, agora você pode ser apresentado. Não tem mais pecado sobre você. O pecado com a conjugação no singular. Quando fala o pecado, é a condição, não a prática. Mas eu pequei. Aí a prática está agora discrepante da sua nova natureza. Quando um crente peca, isso não é comum. A gente acha que é. Então, fazer boa obra, ou frutificar em boa obra, fala assim, é comum, é natural. Para quem? Para aquele que está vivendo agora, Cristo Jesus. Amém? Então, você está empoderado a fazer isso. Não fique pensando que é pesado. A obra da carne é pesada. A obra da carne traz dispêndio. A obra da carne traz consequências terríveis. Mas a obra de Deus, o próprio Jesus já trocou o fardo e o jugo com você, e dizendo, vai, e seja tudo isso que eu te fiz ser em Cristo Jesus. Amém? A oração de Paulo foi para que os colossenses não se preocupassem com o quê? Comida, lua nova, sábados, não manusear isto ou aquilo, mas que eles se revestissem como eleitos de Deus, santos e amados. Então, às vezes, eu também vivi nessa neura, eu não posso fazer isso, não, eu não vou tocar naquilo, meu Deus, eu vou me contaminar, eu tenho que guardar isso, eu quebrei meu jejum, não sei o quê, e aí eu vivo, meu Deus do céu, que condenação é essa? Eu não cresço, eu não avanço. Paulo estava orando exatamente para que eles pudessem o quê? Ter esse conhecimento de Deus, que eles poderiam frutificar agora numa boa obra. Essas coisas estavam associadas à tradição humana, obras do passado, obras más. Mas agora não, eles podiam o quê? Trocar o guarda-roupa.
despir-se do velho homem e se revestir do novo homem. Amém? Fala para o seu irmão assim, troca o guarda-roupa. Agora. Viu? Agora. Amém, Jesus? Então, veja que isso deve ser algo natural. Eu nunca vi também uma geração preocupada, pastor, ora por mim, por quê? Porque o diabo está se levantando. Querido, eu vou orar, claro, eu estou aqui para isso. Mas você também vai orar, tá bom? Por quê? Porque você tem o Espírito Santo. E quem habita em você é maior do que o que habita no mundo. Amém? Amém? Eu oro, não tem problema, nós oramos juntos. A oração em concordância, ela é poderosa. Nós oramos aqui hoje, inclusive. Só que hoje nós estamos tendo uma geração de crentes, às vezes, que eles não sabem que agora é um novo tempo. E vivem com medo da morte, do pecado, como se fosse outrora. Agora você não precisa mais temer isso. Você precisa temer a Deus, no sentido de ter respeito. E o Senhor vai te guardar e te proteger. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender disso. E Paulo também orou pelos Efésios. Aqui, eu saio de Colossenses, vou ali para a carta aos Efésios, para que eles tivessem também a revelação do pleno conhecimento do Senhor. Então, também, Paulo, ele fez essa oração. Lá em 1 Pedro, abra comigo a sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro, capítulo 1. Aí essa geração, agora que eu lembrei, que eu tinha começado a falar do crente, que às vezes fica com medo e tal, e às vezes ele fala, mas porque o diabo está aí, né? O anticristo está chegando, não sei o quê. É verdade, o anticristo vai aparecer mesmo, a Bíblia diz. Só que não é melhor a gente pregar Cristo do que o anticristo? Amém? É melhor falar de Cristo do que o anticristo, não é? Embora a Bíblia fale que o anticristo vai aparecer, mas até a bem da salvação do povo, a gente tem que falar mais de Cristo, é ou não é? Então fale de Cristo, anuncie Cristo, pegue Cristo, amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, você achou? Diz assim, pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. É uma questão de natureza e identidade. Eu e você somos santos porque o papai é santo. Não é porque você faz tudo direitinho. Você entendeu isso? Eu e você somos santos porque o papai, o Abba, é santo. E o que o pai gerou tem que ser santo. E nós somos gerados em Cristo santos. Amém? Quem recebe essa revelação em nome de Jesus? E para terminarmos, Paulo também fez a oração, Paulo também fez esse clamor, Paulo também trouxe aqui, nesse momento que ele orava pelos colossenses, para que eles fossem o quê? Fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Querido, não é pouca coisa não. Você vai sair desse lugar, você vai sair dessa igreja, você vai sair exatamente baseado na revelação da palavra de Deus, com todo o poder. Você vai ser fortalecido com todo o poder, segundo a força da glória de Deus. Tem algum crente aqui nessa manhã? Você recebe isso? Querido, você está recebendo o poder de Deus. Existem potestades que têm um certo poder. Deus tem todo o poder. E pelo que consta, você é fortalecido com todo o poder, o quê? Segundo a força da glória de Deus. Então a sua força não vem de potestades ou principados, a sua força vem do Deus Todo-Poderoso. Amém? E Ele te fortalece na sua força. Ele fortalece, você é fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo esses momentos difíceis
E aí uma avalanche de informações, uma avalanche de situações, setas, dificuldades, problemas, adversidades, pessoas tentando semear um pouco de levedo, um pouco de fermento para levedar toda a massa, para trazer confusão. E aí, quando nós fazemos todas essas coisas, e ainda nós precisamos avançar mais, nós precisamos contar com o poder de Deus, porque aí vem o sobrenatural de Deus. Era exatamente isso que eles precisavam, era exatamente do que os colossenses precisavam para resistir às sutilezas do inimigo, que semeavam falsos ensinamentos, e eles continuassem a crescer e crescer. Quantos desejam crescer? Deixa eu falar um negócio aqui, você não precisa de um poder humano para discutir ideias e resistir carne e sangue. Tem pessoas que falam assim, aí quando as pessoas vêm, eu não sei o que falar. As pessoas vêm e tem tanto argumento, e eu estou sem argumento. Você não precisa de argumento humano, você não precisa discutir ideias, você não precisa resistir carne e sangue. Você precisa fluir no poder que há no nome do Senhor. Por quê? Porque em momentos que você precisar, Deus vai colocar palavras na sua boca. E no momento que você precisar, Deus não vai colocar palavras na sua boca, Ele vai gerar um testemunho na sua vida. Não precisa ficar com medo, porque é isso que o diabo quer, te intimidar. Ele faz isso, ele fica rugindo, bradando como leão. Ele não é leão, mas como, é uma expressão comparativa, como leão. Como leão, ele fica bramando. Para quê? Para intimidar, para ver se cola, para que alguém deixe de crer quem ele é em Cristo, para que alguém deixe de frutificar, para que alguém deixe de receber o poder, para alguém deixar de viver de modo digno do Senhor, para alguém deixar de contemplar e transbordar do conhecimento de Deus, da vontade de Deus. Então, hoje você vai receber poder de Deus, você vai receber o dunamis, você vai receber esse poder para que você continue crescendo. E você vai fluir, querido. Não há nada e ninguém que vai impedir o seu crescimento. Paulo, ele reivindicava o poder do Espírito Santo, que foi outorgado mediante a força da ressurreição em Cristo. Sabe qual que é a sua força? É a força que há na ressurreição em Cristo. Porque se por um lado nós nos identificamos com Cristo na morte pelo batismo, por outro, nós agora nos identificamos com Cristo na sua ressurreição, para andarmos como? Em novidade de vida. Então essa vida é possível porque ela tem como base o poder que há na ressurreição. Jesus ressuscitou não para nos dar a mesma vidinha de outrora, mas uma vida abundante, e essa que está sobre a sua vida. Quantos crentes tem nessa igreja aqui que pode dizer amém? Amém. Então, querido, a sua curva é ascendente, o seu caminho, a sua vereda é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Essa é a promessa que Deus tem para você. Paulo também disse aos filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que diante de mim estão, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então hoje você está recebendo exatamente esta revelação, porque essa também será a nossa oração. Não a cessaremos de fazer por você, por essa igreja, que nada e ninguém pare o seu crescimento e amadurecimento em Cristo Jesus, no pleno conhecimento dEle. Que Ele seja sempre o centro de sua vida, Ele esteja sempre entronizado em seu coração, e você nunca se esqueça de que você leva a imagem daquele que o criou. Você leva a imagem daquele que o criou, não mais a de Adão, você leva agora a imagem de Cristo, porque Ele te recriou, Ele te deu agora uma nova vida. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? E eu queria que você fechasse os seus olhos. E nós queremos viver essa vida, Senhor, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essa é a nossa vontade, Senhor. Essa é a nossa vontade, Senhor. Nós não queremos viver de outra forma, de outro modo. Somos dignos, sim, porque temos
a filiação, temos a paternidade de Deus, fomos adotados como filhos, temos esse DNA, temos essa natureza, temos essa identidade. Pai, nós transbordamos, Deus, do pleno conhecimento da sua vontade. Nós, ó Deus, declaramos que vamos permanecer vivendo de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Não nos interessa agradar a homens, não nos interessa agradar a nós mesmos. O que importa é agradarmos o Senhor e fazermos a sua vontade, porque aquele que faz a sua vontade, ele permanece eternamente. Nós declaramos, Pai, no nome de Jesus, que vamos frutificar em toda boa obra, no pleno conhecimento de Deus. Vamos frutificar, não haverá nenhum entre nós que não dará fruto, pelo contrário, o fruto será multiplicado neste tempo. Fruto este que vai identificar-nos como discípulos, porque a vontade do Senhor é que geremos muitos frutos e assim seremos reconhecidos como discípulos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo agora, Pai, que caiam por terra cadeias, grilhões, sofismas, coisas que foram semeadas, heresias, falsos ensinamentos, ou aqueles que são, ó Deus, meias verdades, ou situações, Pai, que não tem a ver com a visão que o Senhor gerou para esse tempo e para essa igreja. Pai, em nome de Jesus, que cada homem e mulher rompa, encontre o seu lugar no ministério, encontre o seu lugar na casa de Deus, encontre o seu lugar na presença de Deus, encontre o seu lugar servindo a Deus e servindo aos irmãos. Pai, isso é natural, porque nós temos o Espírito de Cristo. Nós declaramos, Pai, que essa boa obra, ela virá pelo pleno conhecimento de Deus. E nós declaramos agora, Deus, em oração, Pai, declaramos o poder do Senhor. Nós declaramos o dunamis, o poder de Deus caindo sobre cada homem, cada mulher. Nós declaramos isso agora, Pai, cada homem e mulher recebendo esse poder, o poder sobrenatural, o poder que vai além, o poder que rompe os limites, o poder que vem segundo a força da sua glória, Senhor. Nós declaramos, Pai, sentido por meio desse poder, sentido, visão, missão. Nós declaramos, Pai, tiramos agora, seja dissipado todo engano. Pai, nós quebramos agora com esse poder toda, ó Deus, a força espiritual do mal que estagna muitos homens, que fazem homens e mulheres de Deus ficarem perdidos sem senso de propósito. Pai, em nome de Jesus, que isso não haja no nosso meio, mas o Senhor possa nos permitir agora um crescimento exponencial, um crescimento que vai multiplicar, e tudo isso para a glória do Senhor. Nós declaramos, Pai, que ninguém vai ficar na inércia, ninguém vai ficar alheio, corações vão arder, corações vão se render, Pai, exatamente a essa verdade, a essa revelação, no pleno conhecimento do Senhor, debaixo da vontade de Deus. E nós não vamos desejar nenhuma outra vontade senão a sua, porque ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia, aleluia. Vou mergulhar no teu rio.